as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Louvado seja Deus. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te dar graças por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá na noite desse dia de domingo. Estamos aqui reunidos em torno do seu nome. E a tua palavra, Senhor, ela é poderosa para falar aos nossos corações, porque ela é viva, ela é eficaz. Então fala conosco, enquanto eu estiver pregando, que o Senhor esteja ministrando aos corações. Revela as verdades ocultas aqui, por detrás dessas letras, porque tua palavra é espírito e vida. Nos instrui, que o nosso coração esteja alerta, atento, que a igreja esteja bem posicionada, porque aguardamos a sua volta e o seu retorno. Não queremos ser pegos de surpresa. Então nos ajuda a entender e compreender tudo aquilo que o Senhor procurou ensinar através desta parábola. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, glória a Deus. De manhã não dei tema, mas à tarde, pensando bem, falei, eu vou dar um tema, porque fica mais fácil a memorização, fica mais fácil gravar. E eu quero falar nesta noite de ceia, neste culto abençoado, sobre 3 conselhos que devemos aprender com essas virgens, nesta parábola, para o grande dia, para a chegada do noivo. 3 conselhos. E algumas pessoas que dizem que se conselho fosse bom, não era dado, seria vendido. Mas há conselhos bons, como também há conselhos maus. Há conselhos que são conselhos de pura verdade. Há conselhos que estão pautados na verdade. E é tão bom você ouvir um conselho de alguém que é mais experiente que você. É tão bom ouvir um conselho de alguém que está fundamentado na verdade. Alguém que conquistou, alguém que venceu, alguém que sabe o caminho a ser trilhado. Essa pessoa, ela tem autoridade para aconselhar. E o conselho dado à igreja nesta noite não é um conselho do pastor Deva, é um conselho da palavra. Melhor, não é um conselho só da palavra, mas do autor da palavra, Jesus Cristo. Porque esta palavra aqui nesta noite não são palavras minhas. Esta palavra nesta noite são palavras do próprio Cristo, do próprio Jesus. Palavras que vêm alertar o coração da igreja. Palavras de prevenção, palavras de preparação. Esta parábola, querido, como todas as demais parábolas que Jesus conta, que Jesus ilustra, falando aos discípulos, falando às pessoas, são parábolas que têm propósitos específicos, e essa é uma delas. Esta parábola, esta história que Jesus conta para os seus discípulos, ela tem um propósito específico, alcançar o meu e o seu coração. Mas não só falar comigo e falar com você nesta noite, mas provocar o seu coração a um tempo de vigilância.
ele nos convida a pensar sobre a nossa preparação como crente, a nossa preparação como igreja do Senhor, a nossa preparação como homem de Deus, como mulher de Deus, a nossa preparação na nossa vida espiritual diária. Esta é a preocupação de Jesus com os seus discípulos. Então, ele traz a narrativa dessa história, uma história de preparação, uma história contada para a prevenção. E ele dá um exemplo de 10 virgens, mas ele vai relatar que 5 delas são nécias. O que significa a palavra nécia? Nécio é ser aquele que não tem conhecimento da verdade. Nécios são aqueles que são ignorantes quanto à verdade que já foi ouvida ou que já foi dita. São pessoas que ignoram a verdade, pessoas que não se preocupam com o que a verdade de Deus está mostrando. E olha quantas coisas a verdade de Deus está mostrando. Olha quantos sinais, amados, está acontecendo ao nosso redor, à nossa volta. Tudo isso está escrito, descrito, revelado na palavra de Deus. Não precisa nem ser muito conhecedor da palavra. Até os atores de Hollywood, os escritores dos filmes de Hollywood já sabem o que está acontecendo e o que vai acontecer em breve. Há tantos filmes falando aí, amados, falando de coisas que a Bíblia relata. Então, essas verdades, ela é para mim, ela é para você. Mas é muito interessante nós atendermos e estarmos atentos àquilo que Jesus está dizendo. Diante de uma parábola, ele está dizendo que há aqueles que são nécios, pessoas inconstantes, que faltam conhecimento, são ignorantes. Em algumas versões a Bíblia vai chamá-los de insensatos. Por um outro lado, ele fala também de um grupo de virgens que são prudentes. O que é ser uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é uma pessoa que tem a capacidade de analisar uma situação e tomar uma decisão calculando o impacto que isso vai causar no futuro. Eu vou repetir, alguém prudente é alguém que decide hoje, toma uma decisão hoje, calculando o impacto dessa decisão no futuro. Isso é ser prudente, sabendo de um futuro, sabendo que o noivo irá voltar. Jesus está dizendo, você, igreja, você precisa se assemelhar às virgens prudentes e não às loucas insensatas, que não dão ouvidos. É interessante na vida do ser humano, quando você sabe que algo irá acontecer e você não se previne, então você recebe esse nome, nécio ou insensato. Porque muitas pessoas ouvem, mas não aprendem. Ouvem, mas não praticam. O nécio e o insensato são aqueles que vivem no presente, mas sem nenhum cuidado ou preocupação com o seu futuro espiritual. Mas por um outro lado, quando você se prepara, quando você se antecipa, você então é chamado de alguém prudente. São aqueles que sabem discernir os tempos, são aqueles que ouvem a palavra, são aqueles que não se distraem no caminho, são aqueles que mantêm uma fé viva e um coração ardendo pela expectativa e a esperança da volta do Cristo Redentor. Ele prometeu que iria voltar e ele irá voltar. Essa é uma promessa do noivo para a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cadê a noiva dele aqui nesta noite? Cadê a noiva dele? Há uma expectativa no teu coração. Então, alguns conselhos quero extrair aqui desta parábola que Jesus conta para os seus discípulos. E a primeira está aí no versículo de número 2 e 3, quando ele diz assim: 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, diga comigo, além das lâmpadas, mais forte, além das lâmpadas, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Fica o primeiro conselho que Jesus está dando para a igreja: tenha azeite de reserva. Não basta a sua lâmpada estar acesa, não basta a sua lamparina estar acesa hoje, porque não sabemos a hora e nem o dia em que o noivo irá chegar. Não basta estar acesinho agora,
Não basta vir para um culto e cantar e dançar e pular como nós fazemos aqui, fizemos na vigília, não basta. Só isso não basta. Tem que ter azeite na botija de reserva. Porque pode ser que ele demore. E se ele demorar, as distrações deste mundo, as frustrações do dia a dia, os traumas, as feridas, as situações que são adversas, contrárias, os ventos fortes que sopram, as tempestades, nada disso apagará a sua lamparina, porque você, além de ter a lamparina acesa, você tem azeite de reserva. E nós sabemos muito bem, queridos, que o azeite fala da presença do Espírito Santo de Deus na vida do crente. O azeite fala de uma vida cheia. Haja visto que Paulo sempre vai relatar: sejam cheios do Espírito. Se nós encontramos vários textos na Bíblia dizendo para que eu e você sejamos cheios do Espírito, é porque há muitos cristãos que não andam cheios, que só andam pela metade, ou até com o tanque vazio. E é terrível você andar com o tanque vazio, não é verdade? Porque você não sabe que horas vai ter um posto perto. Tem gente que vai no posto e coloca 10. Passou do tempo 10, não dá mais, né? 50, né? Hoje 50, tem gente que vai 50. Passa um dia. Tem carro que é um dia. Tem carro que ainda dá 2. Mais 50. E o tanque está sempre da metade para baixo. Não enche o tanque. Tem crente que é assim. Vive com o tanque sempre da metade para baixo. Não enche o tanque. E se o tanque não estiver cheio, se não tiver reserva, pode ser que a gasolina acabe e você não tenha um posto próximo. Eu me lembro uma vez que eu e minha esposa estava voltando de São Paulo. Para quem volta ali para o Presidente Prudente, pegamos um caminho e tínhamos a oportunidade de abastecer. Eu falei: quer saber, esse posto está muito feio. Quem já passou por isso? Vou abastecer no próximo, que deve ser mais bonito. Por volta das 6 da tarde, 7 horas, escurecendo. E não tem coisa pior do que você estar numa estrada que você não conhece, com um tanque abaixo do meio e entrando à noite adentro. Não tem nada pior do que isso, porque isso gera medo. Isso gera uma sombra do coração, porque você não sabe o que vem pela frente. Você não sabe onde está o próximo posto. Mas eu, nas minhas convicções, falei: deve ter um posto bem logo ali. E não abasteci. Mas tive a oportunidade de encher o tanque. E não enchi o tanque. Seguimos viagem. E cadê esse posto? Aí o coração vai palpitando. Aí o crente já começa a orar: Senhor, transforma vento em gasolina. Não é verdade? Senhor, vai enchendo o tanque aí, Senhor. Tínhamos o Reuel, já não, né? Eu não era nem nascido. Seguimos. E o ponteirinho, e graças a Deus que era um Corolla. Porque Corolla você sabe que é uma máquina de economia, né? Seguimos, e nada de posto. E a escuridão veio, e nada de posto. Uma estrada esquisita, meio que desértica, pouco movimento, e nada de posto. Não vi uma luz adiante. Não tinha esperança de uma luz, de um ponto de luz, de uma placa lá. Como que é do posto lá no posto tal, tem? Como é que é? Posto Ipiranga tem. Não tinha uma plaquinha do Ipiranga. Não surgiu uma plaquinha da BR, nada. E o ponteirinho, de repente, o óbvio, não encheu o tanque. O que acontece?
vai para a reserva. A luzinha amarela acendeu. Mas diga graças a Deus. Diga por quê, pastor? Porque tinha reserva. Tinha reserva. E a reserva me fez, no último segundo, chegar ao destino. Eu sei que você estava aí torcendo para me parar no meio do caminho, ficar pedindo carona. Mas o que eu estou querendo dizer, graças a Deus que quando o carro foi desenvolvido, alguém pensou, pode ser que um abençoado um dia, esqueça de abastecer, mas eu vou deixar alguns quilômetros aqui, alguns litrinhos, para que ele possa usar a reserva, para que ele possa chegar no destino dele. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que a vida do crente é a mesma coisa. Deus te fez e Deus deseja que você tenha azeite de reserva, para que quando a escuridão chegar, quando você estiver em caminhos tortuosos, lugares que você não conhece, lugares onde o medo vem, onde o medo assombra, você tenha azeite de reserva para chegar no teu destino. Você precisa chegar lá, mas para isso, tem que ter azeite de reserva. Só a lâmpada acesa não é o suficiente. Você sabe muito bem que a lamparina, ela não clareia por si só, porque o azeite precisa queimar. A lamparina por si só não clareia, ela precisa de azeite para que a chama fique, continue, permaneça acesa. Nós cantamos aqui, pastor Janca, ainda tenho lenha para queimar, né? Tem lenha para queimar, mas o certo não é a lenha, o certo é ter azeite para a lamparina continuar acesa. E não basta a lamparina acesa não, amados, tem que ter reserva, tem que ter azeite na botija, tem que ter azeite na botija de sobra, porque quando a luzinha estiver apagando, você vai para a reserva e deposita o azeite na lamparina, e a chama não se apagará, porque o fogo de Deus continuará ardendo no teu coração, ainda que o noivo não chegue, a chama não se apaga. É isso que aconteceu aqui. Mas dependendo do tempo da espera, o azeite da lamparina vai acabando. E aí é onde as nécias, que tinham lamparinas acesas, mas o texto diz que elas não tinham azeite de reserva. As lâmpadas levaram azeite nas suas vasilhas, mas as nécias não. Então o primeiro conselho dessa ilustração é: seja um crente que tenha azeite de reserva. Eu conheci um pastor, ministrou sobre a nossa vida, talvez a Neia vai se lembrar disso, do negão da benção, Timóteo, é Timóteo, né? Negão da benção, ele é conhecido como negão da benção. Pensa num pregador, ministrou várias vezes sobre a nossa vida, ali na Presbiteriana Renovada. Pensa num homem. Você falava com ele, e aí negão, porque ele nem gostava de chamar pelo nome, o negão aqui, o negão da benção. Não, tinha o Luciano, mas o negão mesmo, negão da benção, dizia assim: tem azeite na botija, azeite na botija, a sua botija precisa estar cheia, mas hoje a maioria dos cristãos se enche para hoje, mas você não sabe quanto tempo o noivo ainda demorar para vir. Se demorar um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, ou 10 anos que seja, é o Espírito Santo de Deus, é a unção e o óleo do Espírito Santo de Deus, que vai continuar queimando no teu coração, para que você não fique sem combustível no meio do caminho. Porque há muitos cristãos que não se abastecem
rotineiramente, que deixa o tanque para reserva. Quando está acabando, ele vem num culto. Você vive na linha vermelha. Lá no Rio de Janeiro tem a amarela, a vermelha, a laranja. Se você entrou na vermelha ali, é morte certa. Não é verdade? Você vive em perigo. Há muitos cristãos assim, que não se alimentam da palavra continuamente, rotineiramente, diariamente, porque o que te faz permanecer cheio do Espírito é o alimento da palavra diariamente na sua vida. Agora, por isso que muitos, você não pode nem encostar, porque quando você está vazio, você está carnal. Grave bem essa. Quando você está vazio, você está na carne. Você é crente, mas vazio, você é crente carnal. Por isso que Paulo vai escrever aos Gálatas, que há uma luta, uma guerra entre a carne e o Espírito. E o Espírito milita constantemente contra a carne, e a carne constantemente contra o Espírito. Quem vai vencer? Ele vai dizer quem vence: aquele que estiver cheio do Espírito. Porque cheio do Espírito eu não dou vazão à minha carne. Mas crente que anda de tanque vazio, que de vez em quando vem numa vigília como nós tivemos, de vez em quando vem numa reunião de oração como nós tivemos, lá de vez em quando vem num culto, talvez quando é ceia. Diga ai, ai, ai. Porque tem uns rostinhos aí que eu só vejo na ceia. Não olha para o lado não, para o irmão não ficar, e nem belisca, porque se beliscar o irmão vai ver, mas não é que o pastor tinha razão? Quando ele falou, eu vi a irmã beliscando o marido dela e dizendo, está vendo? Aí fica vazio, amados, andando na reserva, correndo o risco de morrer no meio do caminho, correndo o risco de não chegar a tempo de pegar a porta aberta. A porta da graça está aberta, mas não ficará aberta por muito tempo. Pastor, eu estou na graça, Jesus já pagou tudo minha conta, eu estou livre, leve e solto, estou na graça, estou vivendo do meu jeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai de tanque vazio para você ver onde você vai parar, num lugar que não tem ninguém para te socorrer, para te ajudar, e combustível para você pôr. É melhor encher o tanque hoje. Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui para encher o teu tanque, para abastecer você, para alimentar você, porque a jornada é longa ainda. E se ele chegar hoje, se o noivo voltar hoje, você sobe junto com ele, de tanque cheinho, glorificando, exaltando o nome dele. Segundo conselho, prepare-se por antecipação. Então, quando eu perceber assim que, o pastor falou esses dias, que um dos sinais, nós tratamos na última aula aí, sobre essa questão escatológica, um dos sinais é a aparição, um dos sinais da volta de Jesus, ou do arrebatamento da igreja, porque a volta de Jesus agora, a volta dele agora, ela divide-se em duas partes. A primeira parte, o arrebatamento da igreja. Então ele não vem para a terra. Um povo vai subir da terra e vai desaparecer daqui deste lugar, e eu estou no meio desse povo. Cadê o segundo que vai estar junto? Cadê o terceiro? Cadê o quarto, o quinto, o décimo? Vai sumir. Então ele não vem. Paulo diz, no abrir e fechar de olhos, piscou, desapareceu, seremos raptados. A palavra arrebatamento significa o rapto da igreja, seremos raptados da terra. Aí depois ele vem, junto com os seus santos, e eu e você vamos voltar junto com ele. Mas um dos sinais da vinda dele e do arrebatamento é a aparição do anticristo. Tem gente que pensa assim, quando o anticristo aparecer aí, eu me preparo, não vai dar mais tempo. O
que Jesus está falando com a igreja hoje, o conselho que Jesus está dando à igreja, prepare-se por antecipação, porque você não sabe a hora, você não sabe o dia, você não sabe o momento. Prepare-se por antecipação, não deixe para se preparar na última hora, porque pode ser tarde demais. Acompanhe comigo o verso 10. E saindo elas para comprar, veja bem, as nécias não tinham azeite de reserva, e por um pouquinho de tempo, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. Segundos, momentos, meditando nesse texto, eu fiquei pensando, será que não dava para ficar ali assim, tipo assim, a velhinha está apagando, mas eu estou aqui, Jesus. Sabe, a velhinha está apagando, mas eu não vou sair daqui, porque se a porta abrir, eu pulo para dentro. Mas não. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam prontas, apercebidas, entraram com ele para festejar as bodas. E a porta então se fechou. Isso não te assusta? Sabe o que o texto está dizendo? Quem tiver azeite de reserva, vai ouvir a voz do noivo, vai ouvir o brado que o noivo está chegando, vai estar pronto para quando a porta se abrir, você entrar para dentro e celebrar com ele a festa da bodas do Cordeiro, louvado seja Deus. Mas quem não tiver azeite de reserva, vai procurar se preparar no momento em que você jamais deveria sair de perto dele, da presença dele, da palavra dele, da esperança que é ele que firma o nosso coração, na esperança que conforme ele prometeu, ele irá voltar, louvado seja Deus. Mas as desapercebidas, as nécias, as loucas, as imprudentes, não se prepararam por antecipação, e quando elas buscaram se preparar, a porta da graça se fechou, e elas não puderam mais entrar. Aí não adianta mais o azeite, aí não precisa mais do azeite, porque agora a porta se fechou. A porta se fechou. Prepare-se por antecipação. E o dia da sua preparação se chama hoje, agora. Prepare hoje. Resolva hoje o que você tem para resolver. Busque a Deus hoje enquanto é tempo. Isaías vai escrever: buscai a Deus enquanto se pode achar. Vai chegar o tempo que as pessoas vão correr de um lado para o outro, tentando encontrar uma palavra de Deus e não acharão mais. Mas hoje é o tempo da preparação. Paulo escreve, 2 Coríntios capítulo 6, no verso 2, na parte B do versículo, dizendo: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O dia da tua salvação é agora, amados. Não deixe para se preparar depois. Prepare-se por antecipação. A porta da graça é uma porta que exige preparação. A porta da graça é uma porta que exige prudência. A porta da graça é uma porta que exige vigilância constante. A porta da graça está aberta, mas não ficará aberta para sempre. Chegará o momento em que ela se fechará. Então adquira azeite enquanto é tempo. E uma vez fechada, não haverá mais nenhuma possibilidade de se abrir novamente. E cuidado também com as portas que você entra. Porque se você, no tempo que nós estamos vivendo, há pessoas entrando na porta errada. Mesmo com a porta da graça aberta, tem gente entrando na porta errada. Porque a porta da graça é graça. É graça, mas não é libertina. A porta da graça, é gratuita, mas não é barata.
libertina, a porta da graça não é barata. E tem gente pensando que porque a graça é barato, não me custou nada. Jesus mesmo vai dizer em Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição. Olha para esse texto, entrai pela porta estreita, é graça, mas é estreita, é graça, mas é apertada, porque a porta que o mundo está entrando, ela é larga, é espaçoso o caminho, mas conduz ao quê? Conduz à perdição. E olha o que diz Jesus, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então é graça, mas não é fácil, irmãos. É graça de Deus, mas exige de você esforço. É graça de Deus, mas exige de você discernimento. É graça de Deus, mas exige de você preparação. É graça de Deus, mas exige de você cuidado constante e vigilância. Porque há um evangelho pregado hoje de uma porta larga. Vem do jeito que você está e não precisa mudar não, continua assim que está bom. Jesus nos chama para uma porta que está aberta. Mas para entrar nessa porta, é impossível passar com todo aquele peso, aquela carga, com todos aqueles hábitos, costumes, manias e jeitos. Tem que deixar do lado de fora, porque ela é apertadinha. Então tem que ter renúncia, tem que ter abandono, tem que deixar coisas para trás. Mas essa porta apertada é a porta que leva para a vida. A porta larga é a porta que leva para a perdição. Eu estava olhando hoje, vendo um pouquinho, alguns documentários sobre esse show lá no Rio de Janeiro. Que loucura, mas que loucura que o mundo virou. Que perdição que o mundo virou. Não está nada diferente de Sodoma e Gomorra. Tem nada diferente. A única diferença de Sodoma e Gomorra é que lá só tinha Ló. E hoje tem uma igreja inteira aqui clamando ao Senhor Jesus. Lá só tinha Ló que acreditava. Hoje tem um povo, tem um remanescente, homens e mulheres de Deus que ainda acreditam que mesmo que Deus julgue tudo e todos, que caia fogo do céu, mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos optar, escolher, decidir. Esse evangelho de uma porta larga é um evangelho sem cruz. Esse evangelho de uma porta larga é um evangelho sem arrependimento, é um evangelho sem renúncia, é um evangelho com um foco excessivo nas coisas terrenas e temporais dessa vida. Amados, o que as pessoas estão com o coração nessa terra? Quando Jesus diz assim, ó, adquirir tesouros no céu, é porque na verdade Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele está te chamando para um lugar de excelência, para um lugar melhor, porque a terra, amados, Paulo vai dizer que nada se compara à glória vindoura do nosso Deus. A gente só está com o coração terreno, nessa vida terrena, focada em tantas coisas terrenas, porque a gente não conhece a glória de Deus, porque tem andado com o tanque vazio. Quem anda com o tanque vazio não tem percepção, discernimento, visão do que é o céu, amados. Mas se você tiver de tanque cheio, hoje ainda o Senhor pode abrir os teus olhos espirituais aqui, te mostrar o céu pelo lado de dentro, assim como Paulo viu, como Daniel viu, assim como Ezequiel viu, assim como eu vi um dia, você também pode ver e se alegrar com isso. Precisa existir no coração do crente essa ardente expectativa no coração da chegada e da volta do noivo, mas para isso há uma porta aberta, mas a porta é estreita, a porta da graça, porque a porta larga é essa porta das bênçãos temporais. Eu vou para a igreja porque eu preciso de solução para o meu casamento, eu vou para a igreja porque eu preciso prosperar.
Se Deus está me prosperando, eu estou na igreja. Se deu alguma coisa errada, eu não tenho azeite. Não tem azeite. Então a lamparinazinha só vai aquele pouquinho ali, enquanto as coisas estão dando certo. Enquanto você está vendo o próximo dia, o próximo passo, quando você perde toda a expectativa e viver em Cristo, Jesus, a palavra de Deus, Paulo vai escrever e vai dizer que viver em Cristo não é caminhar por vista, é caminhar por fé. Eu não vejo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, se vai acontecer uma grande tragédia mundial, eu não sei, uma coisa eu sei, a promessa de Deus, que o noivo virá, que ele voltará, que a igreja será arrebatada, e que nós entraremos por essa porta, mas é preciso prevenção, preparação e cuidado. Então, 2 conselhos foram dados. Primeiro, diga, tem azeite de reserva. Segundo conselho, prepare-se por antecipação. Não é amanhã, não é o ano que vem. Quando der certo, eu vou para a igreja. Quando der certo, eu entrego a vida para Jesus. Quando que é hoje? O dia da tua salvação é hoje, amado. O dia do Senhor se chama hoje. O dia que Deus preparou para você se chama hoje. Último conselho, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Último conselho, que as virgens prudentes praticaram, e nós como igreja precisamos praticar também. Dê ouvidos aos conselhos de Jesus, porque Ele é um excelente conselheiro. Dá ouvidos aos conselhos de Jesus, dá ouvidos à palavra de Jesus. Se não sabemos nem o dia nem a hora, devemos estar pronto todo o tempo. Se não sabemos nem o dia nem a hora, devemos estar pronto em todo momento. O noivo está voltando e espera que você e eu e a igreja IBN Família esteja bem preparada, não só com as lamparinas acesas, mas com o vaso de azeite de reserva, cheinho até a tampa, porque se demorar um pouquinho eu tenho reserva, se demorar um dia eu tenho reserva, se demorar um ano eu tenho reserva, e não são as coisas do mundo que vão me distrair, não são os problemas, as lutas e as dificuldades que vão ofuscar a visão daquilo que Ele me aconselhou e preparou para mim, não, nada disso, porque eu tenho azeite na botija, porque eu tenho azeite de reserva, e se eu tenho azeite eu tenho lamparina acesa, se eu tenho azeite eu tenho fogo. E o que faz um pastor como eu largar a vida para servir pessoas? É o fogo que queima aqui dentro. Você vai, mas não vai sozinho. Você vai, mas não vai sozinho, porque eu te dei autoridade para pregar a minha palavra, e a multidão irá com você. Como pastor dessa igreja, eu venho te dizer nesta noite, eu não fui chamado para ser um pastor de virgem, nécias, loucas, imprudentes, não. Eu fui chamado para ser pastor de uma igreja cheia, uma igreja cheia do óleo, do fogo, do Espírito Santo de Deus. Por isso nós pagamos preço, amados. Pagamos preço. Porque a unção tem preço. A unção tem preço. Tem gente que hoje já não faz mais, né? Porque eu não faço isso. E quando as pessoas percebem que você não faz, elas logo deixam de te pedir para fazer. Pastor, ora comigo, transfere essa unção. Quer pagar o preço que eu paguei? Todos os pastores que estão aqui, amados, todos os líderes que estão aí, são 7 anos de IBN Família aí, só eles e Deus sabe o preço que nós pagamos para chegar até aqui. Como pastor, como filho de Deus, como cristão, são 23 anos servindo a Jesus, só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. Pastor, o senhor acredita em transferência de unção?
até acredito em uma oração assim, que vai abençoar e vai te ajudar a conduzir. Mas, amados, todo azeite tem seu preço. Toda unção tem seu preço. Então, se tem que pagar um preço, pague hoje. Porque aqui, as prudentes tinham azeite de reserva. As nécias, as loucas, vieram, dá do teu azeite. Que dá o quê? Vai comprar, vai procurar quem tem para vender. Quando elas foram comprar, o noivo chegou. Talvez você vai ter até recurso para comprar. Talvez você vai ter até disposição para comprar. Mas será tarde demais. Será tarde demais. Então, se tem um momento certo para você se encher da presença dEle, este momento é agora. Seja hoje, não amanhã. Ele deseja que você participe das bodas com Ele. Porque as prudentes entraram, a porta se fechou, mas as que entraram para celebrar com o noivo. Que a IBN Família seja esta igreja prudente, que tenha percepção do que está acontecendo no mundo, do momento que nós estamos vivendo como igreja, que ela guarde essas palavras no coração, abra os ouvidos para o conselho, ou para os conselhos de Jesus, que tem toda a sabedoria e conhecimento para aconselhar o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. E o conselho que ele dá é: vigiai. Vigiai, porque você não sabe, eu não sei a hora, o momento, então vigiai. Sabe o que é vigiar? Vigiar é estar perceptível. Vigiar é estar cuidadosamente atento. Vigiar é estar antenado. Vigiar é estar ocupado com aquilo que Ele prometeu. E Ele vai dizer lá no Getsemane para os discípulos: vigiar e orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe por quê? Porque quando você não vigia e não ora, a carne vai te conduzir. E quando você é conduzido pela carne, você se torna uma das virgens nécias, insensatas e imprudentes. Louvado seja Deus. Nós vamos ceiar agora, mas que você guarde azeite em seu depósito, que você se prepare por antecipação, e que você e eu como igreja dê ouvidos ao conselheiro Jesus Cristo, que continua aconselhando a sua igreja. Vigiai, vigiai, louvado seja Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Vamos chamar os diáconos aqui na frente. Quando eles estiverem aqui, eu já oro pelos elementos da ceia, oro pela igreja, ministério de louvor também, vem para cá. Aleluia, Jesus. E fica uma pergunta no ar: em qual grupo você se encaixa? Em qual grupo você se enquadra? Em qual grupo você se identifica? Com as virgens, as 5 nécias, insensatas, imprudentes, loucas, que não deram ouvido àquilo que ouviram, que não perceberam o que de fato estava acontecendo, que não se prepararam por antecipação? Ou você faz parte do grupo das 5 que eram prudentes, perceptível, sabendo que o noivo viria, tinham lamparinas acesas, mas também tinham azeite de reserva, sabendo que o noivo viria, elas estavam preparadas por antecipação, porque elas não adquiriram seu azeite na última hora, não, elas foram adquirindo na sua caminhada. Quando o noivo chegou, elas já tinham azeite de sobra, porque se ele não viesse naquela mesma noite, elas teriam para a noite posterior, para o dia posterior. Em qual desses grupos você se encaixa? Faça uma reflexão, porque Deus está falando ao seu coração, o Espírito de Deus está falando com a igreja. Prepare-se, ó igreja, prepare-se. Nós estamos entrando como igreja, e eu quero ser profeta de Deus para esta casa nesta hora. Nós estamos entrando como igreja no pior momento da igreja.
naquilo que Jesus chama do tempo da apostasia. Apostasia é o divórcio da verdade. Apostasia é a separação da verdade. Amados, não tem coisa pior do que a apostasia no mundo generalizado, que atinge até a igreja. Porque muitos que eram para estar aqui hoje, participando da ceia do Senhor, não estão mais. Por quê? Porque a lamparina já se apagou lá atrás, porque não tinham azeite e ficaram pelo meio do caminho. Muitos ficaram pelos escândalos, muitos ficaram pelos seus próprios enganos e as concupiscências do seu próprio coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Muitos foram atropelados pela avalanche das informações que veio e não souberam discernir a voz do Espírito, a voz de Deus, e se perderam no meio do caminho, ouvindo outras vozes. E a Bíblia vai dizer que no mundo nenhuma voz é sem sentido, e você precisa saber que voz você está ouvindo. A voz do seu pastor? A voz dos pregadores de internet? A voz do mundo? A voz de homens? A voz de Deus ou a voz do diabo? Que voz você está ouvindo? E a igreja está entrando em um momento, em um tempo da pior apostasia. É bíblico, não tem como escapar. Só vai sobreviver quem tiver azeite de sobra. Só vai permanecer firme quem estiver cheio do Espírito Santo. Porque quem não tiver, vai se escandalizar e vai ficar para trás também. Aproveite enquanto a porta está aberta. Porque enquanto ela está aberta, a graça de Deus está te esperando. Talvez hoje é o dia que Deus te trouxe aqui para ouvir o que eu estou dizendo, porque Deus está falando com você através da minha boca. Hoje é o dia da tua salvação, é o dia de você entregar a vida para Jesus. Porque você vem na igreja, mas não decide por Ele. Hoje é o dia, eu não vou nem fazer apelo aqui não, mas é você que decide a sua vida, o seu futuro. Porque para entrar nas bodas com o noivo, quando ele chegar, você precisa passar por esse caminho da redenção de Cristo Jesus, assumindo que você é um pecador, e diante dele, que é um Deus santo, assumindo que ele, e depositando a sua fé nele, que ele morreu por você, derramou sangue inocente para perdoar os seus pecados. E como cantamos aqui, ele não está mais pregado numa cruz, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, está hoje sentado sim à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Em breve vai voltar para buscar a igreja será arrebatada, nós nos encontraremos com ele nos ares, diz Paulo aos Tessalonicenses, participaremos do tribunal de Cristo para recebermos o galardão, a recompensa pelo nosso trabalho aqui na terra, e depois participaremos da grande festa, da celebração da bodas do Cordeiro no céu. E aí então, Alex, viremos com ele de volta para essa terra, e ele vai pisar os seus pés nessa terra, junto com os seus santos, e reinará aqui nessa terra, junto com a igreja, louvado seja Deus. Quem quer participar aí? Então firma a tua vida em Jesus Cristo.